Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Bem-vindo e desde já, obrigado pela atenção. Estamos no mês de março. Todos os dias do mês de março são especiais, mas 2 dias devem ser destacados. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nossa saudação e nossa admiração e respeito a todas as mulheres lutadoras, firmes na construção de um mundo com igualdade, com respeito à dignidade de todas as pessoas, de todos os seres vivos. E 24 de março, dia do saudoso Dom Oscar Romero, dia em que ele foi assassinado. Então, é um mês de luta. E por falar em luta, está acontecendo no Vale do Jequitinhonha, precisamente no município de Itaubim, algo muito estranho, segundo nosso ponto de vista, algo muito injusto. A escola Família Agrícola EFA Bom Tempo está ameaçada de despejo a pedido de um padre, o padre Felite Bontempe, e sob autorização judicial. Então, para falar dessa luta e também da beleza pedagógica, da grandeza das escolas famílias agrícolas em Minas Gerais e no Brasil, nós convidamos aqui Idalino Firmino dos Santos. Idalino, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Obrigado, boa tarde, Giovanni. Sinta-se em casa, tá? Obrigado. Idalino Firmino dos Santos é coordenador pedagógico da AMEFA. A AMEFA é a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas. Idalino, vamos começar do começo. Antes de você contar um pouco para nós desse conflito que está acontecendo lá em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, né? Tirando a paz dos estudantes da Escola EFA Bom Tempo, vamos começar um pouco na sua história. Você nasceu onde? E estudou na Escola Família Agrícola? Sim. Então, Giovanni, eu sou natural da cidade de Caculé, na Bahia, uma cidade que está no sudoeste, né? Sertão baiano. E sou filho de uma família camponesa, de 11 filhos, e desses 11, 10 mulheres, eu o único homem e o caçula, e também o único que consegui chegar a avançar além da 8ª série, né? Ir para o ensino superior e conseguir fazer uma especialização. Você é formado em quê? Eu estudei até o ensino médio, né? Ensino fundamental, eu fiz na Escola Família Agrícola de Caculé, na Bahia, né? Que é a minha cidade de origem. O ensino médio eu fiz no município de Anchieta, no Espírito Santo, na Escola Família Agrícola de Olivânia, que foi, por sinal, a primeira escola família agrícola que surgiu no Brasil, né? Eu concluí meus estudos lá em 91, curso técnico em agropecuária, e de 91 para cá, aliás, a partir de 92 eu vim para Minas Gerais, então atuei desde lá, então... Desde esse período eu atuo nas escolas famílias agrícolas aqui, né? Comecei lá pelo município de Formiga e passando pelo município de Então Sem você já Peixe. foi professor, instrutor na Escola Família Agrícola? Já fui coordenador, passei também pelo município de Turmalina, onde a gente implantou também uma escola de ensino fundamental e médio. E atualmente eu trabalho então na Secretaria Executiva e Coordenação Pedagógica da Associação Mineira da Escola Família Agrícola, AMEFA. Que é a AMEFA, né? Que é a AMEFA. Dalino, quantas escolas famílias agrícolas existem em Minas Gerais? Em Minas Gerais hoje são 15 escolas famílias agrícolas em funcionamento filiadas à AMEFA. Existem outras iniciativas, né, como a própria escola de Muriaé, que foi a primeira, né, que surgiu aqui em 1984, mas que por questões de princípio, até mesmo por questões de mais de cunho das parcerias, nas relações de parceria e de autonomia pedagógica, elas acabaram descaracterizando e hoje funciona essa escola, né, de Muriaé, assim como mais outras 3, funcionam, trabalham alguns aspectos da escola família agrícola, mas não é reconhecida com todos os princípios de uma escola de alternância, como é o movimento no mundo. E tem projetos de implantação de outras no estado de Minas Gerais? Hoje a gente tem, ao todo, assim, né, a gente contabilizou 42
municípios diferentes querendo implantar a Escola Família Agrícola. Alguns já estão numa fase mais avançada, que já tem uma associação criada, que é um dos princípios, né? Antes de se criar a escola, é necessário que as famílias se organizem e se constituam numa associação para que possa gerir essa escola. E tem outros projetos que estão ainda saindo do papel agora, estão ainda no sonho de algumas pessoas, de alguns agricultores. Dalino, no Brasil, dá para saber mais ou menos quantas escolas famílias agrícolas já existem? As últimas estatísticas, elas apontam 204 escolas família agrícola. Mas eu acredito que de lá para cá, isso já deve ter aí em torno de 6 meses que eu tive acesso a essa estatística. Acredito que hoje já deve ter bem mais que isso, né? Porque a demanda é muito crescente, né? Dalino, você que é filho, quer dizer, estudou na Escola Família Agrícola, fundamental, segundo grau, depois tornou-se professor e hoje é o coordenador pedagógico da associação que congrega as escolas de Minas Gerais, né? A Escola Família Agrícola ela seguia pela pedagogia da alternância, né? Sim. No Brasil, mais de 200 escolas, faz parte da educação do campo e no campo, né? Pela sua experiência, quais as principais belezas, né? Qual assim a característica fundamental? Já me contaram, parece que a inspiração vem da França, não é? Da França. Conta um pouquinho para nós, apresenta um pouco melhor o trabalho das escolas familiares agrícolas, a importância dessa pedagogia da alternância, da educação do campo e no campo. Então, a história, porque a história conta isso, né? Uma família do interior da França, produtora de uva e de vinho, deparou com uma situação, né, de uma adolescente, 13, 14 anos, chamava Yves, né? Ele então chegou para a família e disse, olha, eu não quero mais continuar a estudar porque a escola não está sendo significativa para mim, eu não consigo enxergar onde que a escola está me ajudando a dar continuidade no meu trabalho aqui no plantio de uva e tal. E aí então a família foi buscar ajuda, né, e foi encontrar essa ajuda justamente na paróquia, no município, através de um padre, né? E perguntou para o padre o que podia ser feito. Aí o padre disse, olha, é difícil eu te ajudar sozinho, mas vai por aí, se você encontrar mais alguma família que está nessa situação, sentindo o mesmo problema, volta aqui que a gente vê o que a gente pode fazer. Agora, se for um problema só seu, a gente vai, né? E aí esse pai do Ives, então sai e vai à procura, né? E aí ele encontra, na vizinhança ele mesmo, ele encontra mais 5 famílias na mesma situação. Então ele volta lá, 6 famílias, e o padre então diz... de filhos descontentes com a escola tradicional. Isso. Aí era o modelo educacional, o modelo agrícola da época, né, que não era semelhante ao que se vive no Brasil. Então a família então, volta lá e o padre começa a pensar, o que é que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? E aí resolve então dizer para as famílias, olha, vocês me confia deixar esses meninos aqui uma semana comigo? Não, tranquilo, não tem problema. Então, eles vão ficar uma semana. Isso já era após a Segunda Grande Guerra Mundial? Sim. E aí as famílias, então, deixam os adolescentes lá, com o padre. E o padre, então, procura levá-los onde ele ia, para as crianças começarem a observar alguma coisa. Mas o mais importante de tudo foi que ele chegou para as crianças e começaram a fazer perguntas relativas ao plantio de uva. Né? Tipo, olha, qual que é o espaçamento das uvas, quanto que se usa de adubo, quanto que se usa de água por dia para irrigação. E aí ele percebeu que as crianças não sabiam. Elas nunca tinham pensado naquilo, né? Faziam em casa, mas sem pensar. E aí ele disse, então tudo isso que eu perguntei, que vocês não têm resposta, e mais alguma coisa que vocês não têm resposta, vocês vão anotar isso num papel, e aí mandou eles para casa. Agora vocês vão para casa e vão pesquisar isso lá, na família, na comunidade e tal. Eles foram, pesquisaram, voltaram para a escola, e lá o padre então juntou um grupo de pessoas ali, parceiros, para ajudar a fundamentar aquela prática. Então daí então surge a pedagogia da alternância, ou seja, alternar, né? Alterna um período de aprofundamento com outro período de vivência e questionamento, e vice-versa, né? Sempre em 3 momentos. Unir a prática, a convivência do dia a dia, e depois do tempo na escola, refletir e aprofundar isso. Isso, e depois volta para casa para melhorar a prática, né? Então essa é o que Paulo Freire chama de a praxis, né? Então é isso.
aí dá então origem à Escola Família Agrícola, surge daí. Então, em 1937, então, já institui a primeira Escola Família Agrícola a partir... E aí fica como é que é? Os estudantes ficam uma semana na escola, uma semana em comunidade, ou quinzenalmente? Como é que é feita mais ou menos essa alternância? A alternância, ela varia muito de acordo com a realidade local, né? Por exemplo, quando nós estamos falando do caso aqui da EFA Bom Tempo de Taubim, como é uma escola, por exemplo, que tem atende a 23 municípios do Médio e Baixo Jequitinhonha, seria impossível toda semana eles estarem indo e voltando. Então, geralmente, eles fazem 15 dias, né? Mas tem casos de escola também, tem casos também de escola que faz uma semana na escola, outra semana em casa. Até melhor, porque os estudantes passam, então, a semana, final de semana com os pais e tal. Depende da organização local. Daline, e os conteúdos? Tem grandes diferenças do conteúdo das escolas tradicionais? Ou tem conteúdos mais específicos para a realidade camponesa? Ou é o método só que muda? Na verdade, assim, a gente trabalha com conteúdos gerais, que é a partir mesmo dos próprios PCNs, né? PCN, né? Os planos curriculares nacionais, né? E tem as diretrizes nacionais que em qualquer lugar que você chegar vai ter o português, a matemática, a história, a geografia, normalmente. Biologia e tal. A biologia. Então isso com qualquer escola, mas tem um diferencial que é justamente, primeiro, o método, que parte da realidade, não... Então não estuda, por exemplo, a biologia abstrata e tudo, ela... Sempre de uma forma contextualizada, né? Sempre de uma forma contextualizada. Esse é o diferencial, né? E que, inclusive, lá na origem era esse diferencial, fazia com que as crianças aprendiam mais, porque ela começava a partir da uva, calcular a vazão de um rio, calcular isso e aquilo, né? Então, a fórmula é aplicada a algo da realidade. Dali, na prosa tá boa, mas nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Idalino Firmino dos Santos, que é coordenador pedagógico da AMEFA, que é a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já para conversar especificamente sobre o conflito que está envolvendo a Escola Família Agrícola EFA Bom Tempo, no município de Taubim, no Vale de Jequitinhonha. Espere aí, já já voltaremos. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Idalino Firmino dos Santos. Idalino é coordenador pedagógico da AMEFA, Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas. Idalino, no primeiro bloco, no final, você estava falando
Importância descrevendo um pouco o que é a pedagogia da alternância, né? Realizada hoje por mais de 200 escolas famílias agrícolas em todo o país, e já 16 implantadas em Minas Gerais. Idalino, dentro as escolas famílias agrícolas hoje, em Minas ou no Brasil, contribuem para a fixação da juventude no campo, para estancar o êxodo rural, para que os jovens tenham que... Contribui para o fortalecimento da cultura camponesa? Sim. A primeira contribuição, Gilvanda, é para profissionalizar o campo, né? Ao longo da história a gente percebe que foi criada uma ideia de que para viver na roça não precisa estudar. Que era o Jeca Tatu. Isso. Então já começa daí, né? Então, acesso às informações, às tecnologias e tal. Então isso era para quem era da cidade. Se você quer ir para a cidade, então é necessário ter acesso. Senão, então a gente vem colocando um contraponto relativo a isso, né? Que é para viver no campo, sim, é importante que tenha isso. É importante que tenha informação, que busque as políticas públicas para ir. Então, esse é o principal. Relativo à questão de continuar ou não no campo, a gente tem sempre a ideia de que o sujeito ele é livre para escolher, e a escola, a EFA, busca oferecer a ele essa autonomia de escolha. Se ele quiser realmente sair do campo, que ele saia, mas saia com dignidade. E se ele optar por ficar no campo, que ele aprenda a lutar pelo campo, que ele aprenda a compreender, que compreenda aquilo que ele tem por direito, aquilo que ele tem também por dever de cidadão, para poder desenvolver o trabalho no campo, né? E aí, relativo a essa coisa da condição dele estar no campo, além da formação geral, que eu disse, né, dessa formação contextualizada, é oferecido também o curso técnico profissionalizante, geralmente, né? Aqui, técnica agrícola? Técnica agrícola, né? Geralmente aqui as escolas saem, os estudantes saem, então, formados em curso técnico em agropecuária, mas dentro dessa perspectiva do curso técnico em agropecuária, não é um curso fechado, é um curso que orienta para que ele possa se inserir em diversas áreas, que não seja necessariamente a área agrícola. Pode ser também turismo rural, pode ser um mecânico agrícola, pode ser, né? Hoje ainda vocês estão vendo que a quantidade, né, de motos e carros que estão chegando no campo, então abre essas perspectivas. E a escola tenta trabalhar essas possibilidades aí com os jovens. Se discute também esse tipo, que tipo de agricultura? Com certeza. Com agrotóxico, agroecologia? Aí entra outros aspectos, né? Além do que eu falo assim, e o profissionalizar o campo é isso, né? A gente está querendo dizer isso, é o respeito com o meio ambiente, é o respeito com a pessoa humana, é o respeito com o ser humano em si, né? É a questão da ética, é a questão dos valores, né? Que é a questão da cultura, do campo, tudo isso. E a gente percebe assim que é uma via de mão dupla, né? A gente tem um grupo de organizações, o sindicato, a própria igreja, associações diversas, dando esse apoio, e um grupo de jovens também compreendendo o seu papel e voltando lá e contribuindo, né? Eu, por exemplo, na qualidade de egresso das EFAs, eu procuro fazer isso, né? Embora não estou lá na minha comunidade, mas hoje, por exemplo, na minha família tem vários outros egressos das EFAs que estão lá trabalhando, executando e tal. Então esse é o espírito. De o sujeito, onde ele estiver, ele não perca esses valores, né? Ok. Idalino, agora vamos para EFA Bom Tempo. Meu irmão, apresente um pouco a Escola Família EFA Bom Tempo, lá em Itaubim, e ajude-nos a entender por que ela está ameaçada de ser despejada, e a pedido do padre Filite, um padre, assim, a primeira impressão é essa, mas é um padre querendo acabar com uma escola família agrícola, que foi outro padre lá na França que ajudou a criar e que faz um bem enorme. E aqui no Brasil para a população também, camponesa, né? É importante dizer isso, João. Aqui no Brasil também, a história a ligação da pedagogia da alternância, das escolas família agrícola, principalmente com a Igreja Católica, é muito forte. No Espírito Santo, ela chegou no Brasil através do padre Humberto Pietrogrande. Ela, aqui em Minas Gerais, ela teve uma história aqui com a Fundação Marianense de Educação, na pessoa do Dom Luciano, padre Alec, e aí padre Justino. E o padre Felite, inclusive, que ajudou o padre Felite. A EFA Bom Tempo, e agora quer acabar com a escola. Apresente para nós a EFA Bom Tempo de Itaubim e ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Então, eu acho que para o telespectador, para todos nós entendermos um pouco a questão, eu queria simplificar um pouco os fatos, e aí a gente vai ver que ao longo da história acontece muito isso, principalmente para mim que vim de lá do Nordeste, né, do sertão da Bahia, a gente vê essas coisas.
Você imagina a situação de você estar com um grupo de uma família, né, alguns filhos precisando da terra para trabalhar, precisando de uma moradia, alguma coisa, aí chega alguém e diz assim, olha, eu te dou a terra, você pode construir nela e viver lá o tanto que você precisar. O tempo determinado. Tempo determinado. É um pouco isso que aconteceu lá. E aí a família se aloja, se organiza direitinho e constrói uma casa bonita, né? Busca um apoio daqui e ali. A hora que está tudo pronto... perspectiva de futuro. Isso. A hora que está tudo pronto, ele diz, olha, eu não fui muito com a sua cara, acho que não está muito legal, eu quero meu terreno de volta, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso derrubar os prédios que estão aqui, tem coisa que eu já fiz aqui, já furei um poço artesiano, está tudo aqui. Então eu não posso sair não, mas agora... Então é assim ou vai para a justiça. Foi isso que aconteceu lá. Então, viveu uma década de 90, né, a gente percebia assim, a realidade do Jequitinhonha, do Brasil inteiro, mas principalmente o Jequitinhonha, onde a juventude sempre saindo, né, para o sul de Minas, para a colheita da laranja, para o corte de cana, etc. e tal. E a gente sabe que é uma vida que é uma alternativa hoje, ainda é uma alternativa para muitos jovens, mas que há muitos que não têm a orientação ainda de como utilizar aquele dinheiro que ganhou lá, ele acaba, às vezes, desvirtuando, né? E então a grande questão do momento era isso, olha, o jovem rural não quer muita coisa mais com a vida, ele não está muito interessado e tal. Foi nesse contexto que se juntaram para criar a EFA Bom Tempo. E aí tinha um movimento sindical, e aí alguns grupos, algumas pessoas ali liderando sindicato diziam, gente, nós estamos equivocados, não é isso não, os jovens querem alguma coisa, o jovem que está faltando é oportunidade para eles. Então em 1999, faz-se um grande seminário, esse seminário, ele teve assim, uma presença massiva de cento e tantos jovens que se inscreveram e disseram assim, eu quero, tendo uma escola familiar, eu quero participar. E nesse contexto, o padre Felipe Bom Tempo era uma pessoa apoiadora da escola. Em momento algum a gente nega isso, ele foi um apoiador. Então fez todo um processo, toda uma discussão, criou a EFAMBAGE, que é a Associação Escola Familiar Agrícola do Médio e Baixo Jequitinhonha, envolve 23 municípios. Ele ajudou a cativar, pegar, organizar dinheiro na Itália. Isso. Então aí o que ele faz? Tem a Fazenda Santa Luzia, que está lá a 7 quilômetros de Itaubim. Então ele cede em comodato a Fazenda Santa Luzia. Todas as instalações... Tempo determinado. Isso. Não, essa aí foi para até que se construir uma nova. Então ele constrói para se construir a nova, então ele disse, olha, usem essa sede aqui com panela, com geladeira, com tudo que tinha lá. Então começa em 2001, justamente de março, né? Bom Tempo. Justamente em março, acho que 26 de março de 2001, começa então a EFA Bom Tempo com 45 jovens. E é interessante lembrar isso, que hoje tem desses jovens que são extensionistas da Emater, que trabalham no IMA, que trabalham no sindicato, tem gente que está estudando, tem pessoas que estão nas EFAs, que são diretores, inclusive o Ricardo Vital, que é o diretor da EFA Bom Tempo, é egresso da segunda turma, aliás, mas tem outros que já passaram por lá e tal. Então tem jovem de todo sentido. Bom, então naquele momento... quando a fundação, né, na pessoa do padre, seu presidente, então oferece as instalações para funcionar a EFA, então assim, todo mundo realmente dizia assim, olha, a continuidade do apoio que a Igreja Católica, inclusive, ou os representantes, né, vamos dizer assim, da Igreja Católica, tem dado às EFAs em todos os lugares, no mundo inteiro, começando pela França. E aí, bom... ele, paralelo a isso, então ele diz, olha, eu tenho um terreno de 28 hectares do lado, né, da Fazenda Santa Luzia, e esse terreno eu posso também ceder esse terreno em comodato por tempo indeterminado, isso está inclusive escrito, né, no documento, para que vocês possam construir a EFA. O que vocês precisam fazer é o seguinte, é construir um projeto arquitetônico, todo o projeto da escola, e inclusive a gente conhece algumas instituições, alguns amigos na Itália que a gente pode captar esse recurso. E assim foi feito, né? Os trabalhadores dando ideia, a gente faz as coisas sempre de forma participativa. Construíram a escola em mutirão. Construíram, deram a ideia do projeto e tal. Então, aí o próprio padre, mediando essa discussão na Itália, a captação do recurso veio para a conta da fundação, é importante dizer isso, veio para a conta da fundação. Quem doou dinheiro na Itália é óbvio que doou pensando em ajudar as famílias pobres. As famílias pobres do Jequitinhonha. Essa é a realidade. A finalidade. Isso, a finalidade era essa, então. E aí, bom, aí foi feito todo um acordo, né, para a construção da escola, então, como o projeto era em nome da EFAMBAGE,
Então toda a construção vai ser em nome da EFAMBAG. E aí então, por exemplo, a associação precisava lá de um caminhão de areia. Então, leva um caminhão de areia, traga um caminhão de areia aqui, fazia o recibo e passava isso, então a fundação pagava. E Dalino, então, resumindo, o padre aí entrou na justiça? Entrou na justiça, foi dado então, né, a sentença de reintegração de posse. Isso depois de 5 anos de demanda judicial? Depois de 5 anos de demanda judicial. A polícia foi lá para despejar e não despejou? Em pé que tá? Aí houve uma mobilização popular, as famílias vieram e conversaram, os oficiais assumiram o compromisso de fazer um relatório, levar para o juiz, e a gente está aguardando. Enquanto a gente aguarda, na verdade não é aguardando, nós estamos lutando, porque é um projeto social. Acabar com a escola não pode, pelo amor de Deus, né? Ainda mais com a anuência, né, de 2 autoridades, né, a autoridade religiosa, vamos dizer assim, e outra autoridade, né, que é o próprio juiz. E a gente está buscando então, junto ao Estado, né, através da Secretaria Estadual de Educação, um apoio nesse sentido, para que... Aliás, o governo estadual já reconhece a escola? Já reconhece, a escola já é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação. Ajuda financeiramente? Ajuda financeiramente, tem uma bolsa, né, anual. Né, da Escola Estadual, da Secretaria Estadual de Educação. E a gente está percebendo o seguinte, que a Secretaria Estadual de Educação está sensível a isso. Tem outras autoridades, né, que estão sensíveis a isso. A saída justa, o que você pensa? Como resolver esse conflito? Seria, nessa lógica, tendo em vista a função social da escola, um pedido de desapropriação. O governo pode desapropriá-la se quiser, não pode? Pode sim, com certeza, ele pode desapropriar, tendo em vista o benefício que a escola está sendo para a região, né? E aí é isso que a gente pede, a gente já fez esse contato com a Secretaria Estadual de Educação, já oferecemos uma quantidade de documentos lá, a gente percebe essa sensibilidade para isso e estamos aguardando e contando que o poder público, que o Estado interceda por isso. Né? Senão quem é que vai fazer isso por nós? Né? Exatamente. Dalino, muito obrigado pela entrevista, tá? Então aqui nesse Palavra Ética nós entrevistamos Idalino Firmino dos Santos, que é coordenador pedagógico da AMEFA, Associação Mineira de Escolas Famílias Agrícolas, né? Lembrando aqui, quem quiser mais informações, através da internet, pode acessar www.efabomtempo.org.br efabomtempo.org.br Bom com N de nada, né? Lembrando que a programação aqui da TV Comunitária está também acessível via internet. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, online, né, através do www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br ou então através do nosso blog palavraetica.blogspot.com.br palavraetica.blogspot.com, né? Comunique-se conosco, criticando, sugerindo pessoas e assuntos através do e-mail palavraetica@gmail.com. Obrigadão de coração, você que nos honrou com a sua atenção. Obrigado de coração a toda a equipe aqui da TV Comunitária e até o próximo programa, com a graça de Deus.